Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos e amigos presentes aqui nessa noite, eu gostaria, antes de enunciar qualquer palavra em torno do texto que lemos e do tema deste aniversário, com base naquilo que já foi aqui anunciado, estamos na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, seguindo para servirmos ao Senhor no trabalho missionário ali na Itália e a partir dali também cooperando com esta igreja naquele continente europeu. E tenho, nesses últimos dias, desde ontem mais especificamente, rogado as orações dos obreiros. Hoje de manhã estivemos aqui na Escola Bíblica Dominical e também pedimos as orações dos irmãos, e hoje à noite não poderia ser diferente. Eu peço que os irmãos sempre intercedam por nós, por mim, por minha família e por todos aqueles que estão nos mais diversos países onde já temos missionários realizando esta tão urgente e importante obra. Nós confiamos em Deus e contamos com as vossas orações. Quero também parabenizar a campanha evangelizadora aqui do Tempo Central por esses 82 anos de serviços ao Senhor. Eu tenho, como penso, a maior parte dos obreiros que hoje cooperam nas mais diversas atividades como oficiais da igreja. Eu tive também o grande privilégio de ser componente de uma campanha evangelizadora. O então diácono Severino Ferreira, que era carinhosamente chamado de Severino Enfermeiro ali em Jardim Paulista Baixo, quando ainda éramos um jovem solteiro e componente da UMADAL, nos convidou para integrarmos o quadro de cooperadores locais ali de Jardim Paulista Baixo, e eu pude por alguns anos cooperar ali dirigindo cultos e pregando nos pontos de pregação da palavra ali de Jardim Paulista, que se estendia pela Rua da Aurora e no entorno ali daquele bairro. Graças a Deus pelas experiências que tivemos nesse trabalho no campo e também nos cultos. E nos cultos relâmpagos e em todos os outros trabalhos pertinentes à campanha evangelizadora. Na minha vida, e quero ser muito breve nesse testemunho, eu pude nos primeiros anos, como um crente em Jesus, ter o meu coração cheio de amor pelas almas. Ainda bem jovem na fé, eu pude, através de sonhos, testemunhar, contemplar e compreender o plano de Deus para a minha vida. Logo cedo eu me vi em sonhos pescando esse grande símbolo, essa grande metáfora da obra de Deus, da qual Jesus um dia disse para Pedro, João e aqueles pescadores da Galileia: eu farei de vocês pescadores de homens. Então desde cedo eu me vi pescando, ganhando almas para Jesus. E ainda na campanha e na UMADAL pude, graças a Deus, servir, saindo a campo, sair evangelizando em praças, em ruas, em hospitais, em presídios e levando o ídolo glorioso de Jesus. Depois, num outro momento da minha vida, pude continuar pregando o Evangelho, associado ao Ministério do Ensino. Deus me deu nos últimos anos a grande oportunidade de participar de grandes trabalhos no Brasil, participando de fechamento de eventos, de grandes congressos e testemunhando de centenas e milhares de vidas se rendendo diante da poderosa mensagem da palavra de Deus. E agora, atendendo ao chamado do Senhor, estamos indo ali, à Europa, dar sequência àquilo que Deus tem direcionado e planejado para a minha vida. Então, orem por nós, que nós estaremos ali representando essa igreja. Um filho que vai, mas que vai levando o nome da família, de forma que a família não perde quando o filho vai, a família ganha, porque esse filho aumentará a família em outras terras.
É assim a ideia do casamento. O filho que está em casa e se casa e vai, alguém diz, perdi meu filho. Você não perde um filho, você ganha outros, vai ganhar netos, vai ganhar uma outra filha, que é a sua nora, vai ganhar um outro filho, que é o genro. Então, quando um filho vai nessa direção da bênção de Deus, ninguém perde, todos ganham. Então, em nome de Jesus, nós contamos assim com as suas orações. Me volto agora para o texto bíblico de Mateus, capítulo de número 24, onde está o tema deste aniversário. Capítulo 24 de Mateus, nós temos uma passagem bíblica onde Jesus fala-nos. Na maior parte das Bíblias que temos em mãos, Mateus 24 é chamado de sermão profético. E essa classificação de Mateus 24 como sermão profético é profundamente importante de ser compreendido. E o que eu vou dizer agora eu preciso dizer, e dizer com muita tranquilidade e cuidado para não ser mal interpretado. Mateus capítulo 24 serve sim como texto evangelístico. Mas Mateus 24 não é, a princípio, um texto evangelístico. Ele é um texto profético. Mas dizer apenas que Mateus 24 é um texto profético é pouco para não classificá-lo a princípio como evangelístico. Ele é um texto profético exortativo. Para eu classificá-lo como texto profético exortativo, eu preciso conhecer pelo menos duas coisas. Primeiro, a característica do texto. E a característica é profética. E exortativo tem a ver para quem Jesus fala. A quem Jesus está ensinando. O texto diz, o Jogral já disse nessa noite, esse texto faz parte de um ensino de Jesus para os seus discípulos. Não é para uma multidão de não crentes. O sermão de Jesus no capítulo 24 de Mateus é uma mensagem direcionada para um grupo específico de discípulos dele. Um grupo de crentes. O início de Mateus 24 já nos diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. E no versículo de número 3, Mateus 24 e 3 diz, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Você pode usar Mateus para pregar evangelho. Mateus 24. Mas Mateus 24 é, a princípio, um texto profético, exortativo, direcionado para crentes, direcionado para a igreja de Jesus. É preciso enquadrar Mateus 24 de início e compreendê-lo dessa perspectiva. Você, um texto exortativo e profético, direcionado para discípulos, direcionado a princípio para crentes, direcionado para a igreja dele em todas as épocas e em lugares. Duas grandes exortações nós percebemos, nós encontramos no capítulo 24 de Mateus. A primeira grande exortação a seus discípulos, aos crentes ouvintes dele, a sua igreja, é a exortação ao não engano. Essa exortação se encontra exatamente no versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira grande exortação de Jesus em Mateus 24 é, acautelai-vos, tenham cuidado. E eu preciso retornar agora e retomar o início de Mateus 24 para podermos nos compreendermos no texto. Jesus ia saindo do templo com os seus discípulos e eles chegaram mais junto.
e assombrados, admirados, melhor dizendo, com a estrutura do grande templo, daquela obra magnífica construída por Herodes. Eles mostraram a Jesus a estrutura, e quando eles mostraram para Jesus a estrutura do templo, há uma resposta de Jesus no verso 2 de Mateus 24, que diz o seguinte: Jesus se volta para eles dizendo: vocês não estão vendo toda essa belíssima estrutura, toda essa magnífica arquitetura? Em verdade eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Parece que a resposta de Jesus foi aquilo que a gente diz hoje, um balde de água fria nos sentimentos que afloravam nos discípulos diante da magnificência daquela construção. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo: olhem, por favor, não se apeguem a estruturas, porque o grande projeto de Jesus nunca foi estruturas, nunca foi a elaboração, a construção, a projeção de magníficos templos. A grande obra que Jesus realizou na vida das pessoas. Quando Jesus disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, há uma profecia que se cumpre na continuidade da história, mas há uma mensagem. Jesus está querendo dizer para os discípulos: estruturas arquitetônicas roem, são construídas e vêm abaixo. Estruturas magníficas, construídas, por mais fortes que sejam, por mais robustas que sejam, vem aí terremotos, vem guerras, vem bombas, já num tempo mais recente, e elas são destruídas. A minha grande obra não é levantar prédios, nem admirar prédios. A minha grande obra eu faço na vida das pessoas, porque prédios são levantados e caem, vidas permanecem para sempre. Por isso, se eu tenho pouco dinheiro e eu tenho uma estrutura para construir, ou uma vida para investir, invista em vidas, porque vidas ficam, estruturas passam. E ele saiu dali do templo e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, como sempre, ele sentou-se. Os seus discípulos, verso 3, chegaram-se a ele em particular e fizeram uma pergunta: dize-nos quando serão essas coisas. O Senhor falou de pedra ser derribada, de estruturas ruírem e virem ao chão. Quando essas coisas acontecerão? E eles acrescentam a pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí vem a primeira exortação aos discípulos nesse sermão profético. A exortação chamando-os à responsabilidade para não serem enganados. Acautelai-vos, tenham cuidado, que ninguém vos engane. E aí Jesus vai pontuar alguns fenômenos, alguns sinais que antecederiam aquilo que é objeto da pergunta dele: o fim do mundo. Jesus está dizendo: tenho uma certeza, em primeiro lugar, que o mundo sim terá o seu fim. As coisas como são hoje, no curso da história, um dia já não mais serão novas, serão outras, mas este mundo terá sim um fim. E ele vai pontuar alguns fenômenos, alguns sinais, algumas evidências. E no decorrer dessa primeira parte de sua exortação, que é a exortação a não deixar-se ser enganado em relação ao fim do mundo, ele diz: olha, o fim do mundo estará próximo
quando vocês virem a multiplicação das guerras, dos conflitos armados. O fim do mundo estará próximo quando vocês virem a multiplicação e a intensificação de calamidades, de fome, de pestilências, de catástrofes naturais. Vocês perceberão que o fim do mundo está próximo quando se multiplicarem o número de pregadores e de pastores e de obreiros que dirão estarem vindo em meu nome quando não estão sendo enviados por mim, no contexto da própria fé cristã ou fora da fé cristã. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus, mas serão falsos cristos. Tenham cuidado, não se deixem ser enganados. Vocês perceberão que o fim do mundo está próximo quando se intensificarem as perseguições à igreja, a vocês. E muitos aqui no Brasil, enquanto igreja, estão alienados, estão sem compreender e sem perceber que nunca morreu tanto crente na história como nos dias de hoje. Nunca morreu tanto crente na história, objeto de perseguição, como nos dias de hoje. Os números não são divulgados abertamente, mas milhões, milhares de crentes morrem todos os dias, sem que a gente tenha a informação. Porque estão morrendo nos países onde a fé cristã não pode ser professada, declarada. E quando confessam a Jesus, são mortos. Igrejas estão sendo invadidas e centenas de crentes estão morrendo todos os dias nos países que não são, vou usar um termo atual, não são tolerantes à mensagem do Evangelho. Na verdade tem ódio. Porque Jesus disse: olha, vocês não se enganem, porque vocês haverão de ser entregues para serem, verso 9, vocês serão atormentados. Nos nossos dias poderíamos traduzir atormentados como torturados. Vocês serão torturados, matarão vocês. Essa declaração de Jesus é muito profunda e forte. Ele diz: e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por isso me preocupo e me perdoe a insistência, porque acaba batendo na classe e tantos outros. Eu me preocupo muito quando o mundo abana a igreja. Eu me preocupo muito quando o mundo diz: quanto estamos satisfeitos com vocês. Porque quando o mundo está satisfeito com a igreja, pode ter certeza, Deus não está satisfeito com essa igreja. Porque Deus anda na contramão do mundo. Aleluia. Uma das grandes marcas e características da verdadeira igreja de Jesus é que ela é odiada pelo mundo. Por todas as gentes. Aí Jesus diz: mas o problema do sinal do final do mundo não é apenas que vocês serão perseguidos pelos de fora. Vai ter muito problema dentro também. Aí ele diz no versículo 10: nesse tempo das perseguições, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Entre vocês haverá, em primeiro lugar, muita traição. E entre vocês, uns aos outros, se aborrecerão.
Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque quando essas coisas acontecerem, elas acontecerão em testemunho a todas as gentes. Verso 14. Em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E no rol dos sinais e das evidências da proximidade do fim do mundo que Jesus fala em Mateus 24, está um grande despertamento missionário. Aleluia. E este evangelho, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, na Oceania, em todo o mundo. Nos países pobres, nos países ricos, nos países de negros, nos países de índios, nos países de brancos, nos países de altos, nos países de baixos, em todo o mundo esse evangelho será pregado. Haverá um grande despertamento missionário. E então virá o fim. Que ninguém vos engane. O fim do mundo está próximo. E a exortação para os discípulos, a quem o sermão do monte, a quem o capítulo 24 de Mateus é direcionado, na sua primeira grande exortação, no verso 13, Jesus diz: olha, diante de todas essas realidades e tragicidades e calamidades, aquele que perseverar até ao fim, vai escapar. Será salvo. Mas o preço da salvação é a perseverança. Então persevere na fé que uma vez nos foi dada. O capítulo 24 de Mateus continua com alguns relatos de eventos históricos e acontecimentos que aconteceram praticamente anos após sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Mas é a partir do versículo 32 da nossa Bíblia que uma segunda grande exortação àqueles discípulos que em particular recebiam de Jesus essa mensagem profética. A primeira grande exortação foi: tenham cuidado que ninguém vos engane. E a segunda grande exortação de Jesus aos seus discípulos é: vigiem. Estejam atentos. Vigiar significa proteger, guardar, cuidar. Mas proteger, guardar, cuidar, o que ou a quem? No caso aqui é vigiar, proteger, cuidar a si mesmo, enquanto discípulos, a nós mesmos, enquanto igreja. A partir do verso 32, na segunda parte de sua grande exortação, agora focada na vigilância, Jesus diz: aprendam com a parábola da figueira. Aprendam observando a natureza. Quando a figueira, já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Lá no início, duas perguntas foram feitas pelos discípulos. E na segunda parte da pergunta, essa segunda parte é dividida em duas seções. Eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus inverte a resposta. Em primeiro lugar, ele responde acerca do fim do mundo, para depois ele associar o fim do mundo
a sua vinda. Então, no primeiro lugar, ele diz, não se engane, o fim vem e o mundo vai acabar. E na segunda parte ele diz, não apenas o mundo vai acabar e o fim vem, mas quando o fim vier, eu venho. Nesse exato momento. E agora nessa segunda parte não é mais o fim do mundo. É a realidade da sua vinda associada ao fim do mundo, que ganha destaque no discurso, no sermão profético de Jesus. Ele manda-nos atentarmos para a questão da própria natureza que sinaliza a proximidade do verão. Só quem sabe o desejo e a necessidade e o quanto o verão é bem-vindo é quem mora nesse exato momento na América do Norte, na Europa e nos países mais ao polo. Hoje deu -1 de manhã na Itália, -1 grau. A Europa passa praticamente 9 meses do ano, entre inverno, outono, primavera, para chamar de verão mesmo, apenas 3 meses. Junho, julho e agosto. São 3 meses de verão. E o resto do ano, dividido nessas estações, onde a maior parte do tempo é frio. E o maior frio agora, entre dezembro e janeiro. Ah, quanto nesses países o verão é desejado. Por isso o verão é comparado aqui a um momento bom, desejado, esperado, aguardado. E Jesus diz, atentem para a natureza. Porque assim como a natureza dá os seus sinais, também haverão sinais da minha volta. E no versículo 36, ele diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai, era uma realidade daquele momento. E depois de falar da metáfora da figueira, ele vai chamar a atenção para um evento histórico que aconteceu nos dias de Noé. Ele vai dizer no versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas estavam desapercebidas. Estavam se banqueteando, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. E aí Noé entrou na arca e ninguém estava percebendo e atento para essas realidades. Até que veio o dilúvio e levou a todos. E Jesus repete, assim será também a vinda do Filho do Homem. E ele fecha a segunda exortação, chamando a atenção no versículo 42, que é o tema desse aniversário. Vigiai. Prestem atenção. E a última ilustração que Jesus vai utilizar é a do ladrão. E ele vai dizer, considerai o seguinte, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se ele soubesse e descobrisse o plano do ladrão. O ladrão planejou para as 3 horas da madrugada roubar minha casa. O pai não ia dormir. Às 3 horas ele estaria acordado, atento. E se tivesse muitos filhos, iriam colocar todos os filhos em prontidão. Vigia as portas, vigia as janelas, vigia todas as entradas. Todo mundo atento. 3 horas da manhã. Naquele tempo não tinha arma de fogo, mas se tivesse, como em alguns países liberados, ia ser, se o ladrão botar a cara, você, pá, não deixa o ladrão entrar. Mas tinha outros recursos. Não tinha arma, não tinha arma de fogo, mas tinha espada. O negócio é que o ladrão não entrava. Se entrasse era problema para o ladrão. Mas Jesus disse, se o pai de família soubesse, ele vigiaria e não deixaria o ladrão arrombar e entrar na sua casa e roubar o que lhe pertence. Só que Jesus acabou de dizer que sobre a vinda do Filho do Homem ninguém sabe o dia nem a hora. E ele termina dizendo, por isso estáis vós apercebidos também,
Porque o Filho do Homem há de vir, ele virá, e não há dúvida nenhuma nisso, a hora em que não penseis. Então a grande dificuldade é essa, não tem hora marcada para ele vir. Então, se não tem hora marcada para ele vir, o que fazer? Vigia o tempo todo, porque qualquer hora é hora. Porque qualquer dia é dia. Porque qualquer tempo é tempo. Fica vigiando, fica atento, porque o Filho do Homem virá. Porque ele virá. Jesus inicialmente trouxe essa mensagem para os seus discípulos, para crentes, para a igreja. E ao longo da história, e falando em história, Jesus fala do ladrão que haveria de vir em determinada vigília da noite. No que diz respeito aos crentes e à igreja, nós vivemos não uma vigília de uma noite, nós vivemos uma vigília histórica. Não é uma noite, e pode ser até uma noite sentido simbólico também do termo, usado na Bíblia. Então durante toda a noite, como não tem hora marcada, vigia, 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 vigia. Acontece que ao longo da história da igreja, igrejas e crentes individualmente, têm descuidado dessa exortação ou dessas exortações de Jesus. E muitos foram ou estão enganados. E por estarem enganados se distanciaram da esperança futura. Esfriaram ou naufragaram na fé. Perderam as esperanças. Acautelaram-se. Foram enganados. Ao mesmo tempo em que muitos ou outros não vigiaram. Estão indiferentes, incrédulos, desesperançosos, duvidosos, se envolveram já com o mundo, estão como nos dias de Noé, desapercebidos. E nesta noite, mais uma vez, a todos aqui, e especialmente a sua igreja, Jesus lança um clamor de graça e de misericórdia, dizendo: igreja, o mundo acabará sim, e tenham certeza, eu estou às portas, e eu virei. O Filho do Homem virá. E queridos irmãos, fechando com a natureza da celebração nesta noite, deste culto em ação e graças por esse órgão de serviço a Deus. A perseverança associada ao cuidado, a possibilidade de não ser enganado e a vigilância são condições vitais, fundamentais, essenciais para que a igreja cumpra a sua missão local e mundial no que diz respeito à evangelização dos povos. Somente uma igreja que não foi enganada, somente uma igreja vigilante pode cumprir a grande comissão de Jesus. Que nesta noite, cada um de nós e cada um de vocês atentem para a graça e a misericórdia de Jesus, que através da sua palavra abre o nosso entendimento, ou desperta o nosso entendimento, e chama você, e trata com você, e mexe com você, que se enganou, e que não vigiou, e que se compreende nessa condição, mas que nessa noite, atendendo a graça e a misericórdia de Jesus, pode novamente ser inserido, restaurado, levantado e salvo, para junto com toda a igreja dele, aguardá-lo, desejá-lo, e como profeta, ansiá-lo tanto ao ponto de dizer: Maranata, ora vem e vem logo, Senhor Jesus.